Você acredita em destino? Ou você acredita que é responsável pela sua própria vida? A resposta dessa pergunta tem uma importância fundamental na forma como você faz as coisas. Eu sou o professor e na aula de hoje você vai aprender tudo sobre locus de controle e como isso afeta os seus resultados. E aí, turma, aqui é o Arthur, o seu professor de dominação mundial prática. Por volta de 1950, o psicólogo Julian Holter percebeu que a forma como seus pacientes enxergavam o que acontecia com eles afetava a forma como eles lidavam com aquilo. E ele chamou isso de locus de controle, que divide as pessoas em dois grupos, pessoas com locus externo e pessoas com locus interno. Pessoas com locus externo são aquelas que acreditam que o que acontece em suas vidas é principalmente consequência de fatores externos, como sorte, destino ou a ação de outras pessoas. Já as que possuem locus interno acreditam que são responsáveis por aquilo que acontece com elas, como consequência do seu próprio esforço, dedicação e habilidades. Ou seja, elas acreditam que são responsáveis pela própria vida. O locus de controle interno é comumente associado ao comportamento empreendedor. Diferentes estudos mostraram que as pessoas que acreditam que são responsáveis pelos seus resultados, elas possuem um melhor desempenho nos estudos, nos relacionamentos, em projetos de longo prazo e acabam sendo mais automotivadas e persistentes. Acabou a bateria aqui, olha só que coisa. Oi, acabou. Acorda. Morreu. E pensa comigo, se você se percebe como responsável por aquilo que acontece com você, ou seja, que as coisas dependem da sua atitude, é um ótimo motivo para você se dedicar mais. Você não acha? E talvez você esteja pensando, mas calma aí, professor, não é bem assim. Os fatores externos também influenciam os resultados. É verdade. A realidade é algo complexo e certamente os fatores externos têm um grande peso sobre aquilo que acontece em nossas vidas. No entanto, você não possui nenhum controle sobre os eventos externos. E é por conta disso que focar sua atenção e energia naquilo que você controla pode ser muito benéfico. Isso vai fazer com que você avalie suas próprias escolhas e comportamentos, te permitindo aprender e se adaptar muito mais rápido às situações, além de te deixar mais consciente das suas escolhas. Importante, nenhuma pessoa é 100% internamente orientada ou externamente orientada. O locus de controle não é algo constante, ou seja, ela varia de acordo com as fases e momentos da sua vida. Isso significa que em alguns momentos você vai estar mais autorresponsável do que em outros. A boa notícia é que você pode exercitar a autorresponsabilidade e se tornar mais internamente orientado. E antes da gente falar disso, já comenta aqui embaixo. Presente, professor! Para eu saber que você assistiu essa aula. Como desenvolver o locus interno? Se ao longo dessa aula você percebeu uma tendência pessoal de ser externamente orientado, ou seja, se você fica justificando o que acontece com você com motivos externos, tipo arrumando desculpas e apontando dedos, não, foi o atraso do ônibus, meu cachorro comeu o trabalho, não, foi o... foi alguém, foi... Calma, tá tudo bem. O locus interno ele pode ser exercitado e fortalecido, assim como um músculo, basta você treinar ele. E aqui vão 3 dicas de como você pode fazer isso. Dica número 1. Tome decisões. Tem gente que não consegue escolher nem o próprio filme na Netflix, que passa horas no cardápio do iFood e nem faz o pedido. Você precisa se acostumar a decidir, a tomar decisões. E como é que faz isso? Sempre que uma situação surgir, pense em diferentes opções e escolha uma delas. A fórmula é essa. Nessa situação eu posso, alternativa A, alternativa B, alternativa C. E se você é uma pessoa muito indecisa, aqui vai uma dica extra. Estabeleça parâmetros, algo para apoiar a sua escolha. O que é importante naquele momento? Então, se você vai ao mercado, por exemplo, você pode escolher a mais barata, a mais prática, a mais saborosa ou a mais saudável. Seriam exemplos de parâmetros que você pode escolher dentro de um supermercado. Então o parâmetro é algo que facilita a sua decisão, porque ele te diz o que é importante você levar em consideração na hora de tomar a decisão. Ao definir as opções, isso te deixa mais consciente e estabelece um senso de responsabilidade sobre as escolhas que você toma. Dica número 2. Desenvolva o seu autocontrole. Um estudo de 2006 mostrou que, ao exercer controle em uma determinada área da sua vida, você se torna mais capaz de exercer controle em outras áreas. Isso significa que ao desenvolver autodisciplina em uma área da vida, ela pode se estender para outras áreas da vida. Então seria uma boa tentar desenvolver uma rotina diária de exercícios, de estudo, ou uma gestão mais eficiente do seu tempo, porque isso pode te ajudar a ter mais disciplina e autocontrole em outras áreas da vida. Então vamos à nossa dica número 3. Crie significado. Se
Se você possui um significado forte por trás das suas ações, isso te ajuda a seguir em frente. É o que diz, por exemplo, no livro Em Busca de Sentido, do psicólogo Viktor Frankl, um judeu que viveu parte da vida dentro de um campo de concentração nazista e percebeu que aqueles que sobreviviam eram justamente aqueles que conseguiam estabelecer um sentido para todo aquele momento de dificuldade. Quando você para analisar isso, você percebe que as coisas não possuem um sentido por si só, um sentido universal. Somos nós quem atribuímos sentido para as coisas. Isso me lembra uma história de quando eu era criança. Quando eu tinha por volta dos 8 anos de idade, eu estava pensando em formas de matar aula, né? Que desculpas eu iria inventar para matar aula. Até que um dia a minha mãe me disse: Arthur, você não precisa ir para o colégio, você não precisa estudar, porque você não estuda para mim, você estuda para você. Então, se você não quer ir, tudo bem, mas você tem que estar consciente de que estudar é algo para você, não para mim. Estudar deixou de ser uma obrigação para com ela, ou seja, algo que eu fazia para agradar ela, e passou a ser uma obrigação comigo mesmo, com o meu futuro. Se estudar para você é um sacrifício, então qual é o significado de estudar? Isso é uma daquelas indagações que o professor Mário Sérgio Cortella adora fazer. Por que fazemos o que fazemos? Então a terceira dica é exatamente essa. Dê um significado forte para aquilo que você faz. Isso vai te ajudar a lidar com os momentos difíceis, quando você estiver sem vontade, sem energia, sem força ou pensando em desistir. Agora que você já sabe que se perceber como autorresponsável pelos resultados da sua própria vida pode te trazer vários benefícios, e para isso você precisa treinar a sua capacidade de tomar decisões, ser autodisciplinado e também de atribuir significado àquilo que você faz. Nossa aula está chegando ao final, você tem algumas opções. Letra A, você pode simplesmente pular para o próximo vídeo, para a próxima conversa no WhatsApp, como se nada tivesse acontecido. Letra B, você pode avaliar a sua própria vida, perceber aquilo que você tem feito e que tipo de resultados isso tem trazido para você. E letra C, recomendar esse vídeo para um amigo que também precisa ouvir isso. No final das contas, a escolha é sua e as consequências também. E a gente se vê no próximo vídeo.